O núcleo 1 da trama golpista, que foi o primeiro a ser todo condenado, com a pena mais baixa de 2 anos em regime aberto para o Mauro Cid, que era o delator, e o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi entendido como o líder e, por isso, a maior pena, 27 anos e 3 meses de prisão, em regime fechado, que está para ser cumprida. Está no finalzinho aí desse processo todo jurídico de pedir recursos, do Supremo analisar, e agora, como a gente falou bem no comecinho do Acorda Metrópolis, nessa terça-feira, além da publicação do acórdão que recusou os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro, também será retomado o julgamento do núcleo 3 da trama golpista. Esse núcleo julga a atuação dos kits pretos nos atos de 8 de janeiro de 2023. É por isso mesmo, para a gente resumir toda essa situação, é que eu vou conversar com a Manuela Alcântara, que é a nossa setorista de Supremo Tribunal Federal, de Judiciário, mas que está bastante focada nesses últimos tempos no STF, né, Manu? Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia a todos que nos assistem agora. Nath, já por volta aqui das 9 horas, vai começar o julgamento aqui desse chamado Núcleo 3, né? Esse núcleo é composto por 9 militares, né? Sendo que alguns aí das forças especiais, os chamados kids pretos, e também um policial federal, que é o Vladimir Soares, que ele estaria ali suspeito de ter infiltrado a segurança do presidente Lula ali quando o Lula estava no Meliá, um pouquinho ali na data da diplomação do Lula em dezembro de 2022. Então, hoje o julgamento é retomado aqui com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso aqui no STF, né, na primeira turma. Então, ele retoma já votando, Nath. A expectativa é que ele vote agora pela manhã, comece a votar às 9 horas. Como são 10 réus, Nath, deve demorar um pouquinho, porque as condutas são individualizadas, né? Para cada réu é um voto, ele precisa tratar ali das preliminares também, que os advogados levantaram, né? Os advogados ali questionam a questão até de se Moraes pode ser o relator dessa ação. É justamente nesse núcleo, Nath, que teve aí a questão das ameaças e do monitoramento das autoridades, e Moraes era uma das autoridades monitoradas, no que a PGR chamou ali de um instinto de matar, né? Disse que essas pessoas queriam neutralizar essas autoridades, que seriam Alexandre de Moraes, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, ali em 2022, no que foi chamado de um plano ali de punhal verde e amarelo. Então, tem esses questionamentos das defesas que Moraes deve adotar no voto. Ele vota já no mérito, né, dos 10 réus, e também ele fala sobre essas preliminares que já foram rejeitadas ali nos julgamentos de outros núcleos, né, do núcleo 1, que foi o núcleo de Jair Bolsonaro, que já está condenado. Acho que a gente fala daqui a pouquinho, né, sobre essa questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também de outro núcleo que já foi julgado aqui. Agora falta o núcleo 3, que deve, a expectativa é que conclua hoje, Nath. Tem uma sessão extra marcada para amanhã, mas como são 4 ministros agora na turma, né, a gente tem o ministro Alexandre de Moraes, ministra Carmen Lúcia, Flávio Dino e também o ministro Cristiano Zanin. Agora a gente não tem aí mais o ministro Luiz Fux, que tinha sido que vinha sendo, né, um ministro com votos mais longos, que vinha trazendo argumentações mais extensas aqui na primeira turma. Então, como são 4 ministros já para dar essa decisão, a expectativa, né, aí não estou dando certeza de nada, mas a expectativa é que seja concluído hoje o julgamento aqui do Núcleo 3. Ô, Manu, e aí essa fase do Núcleo 3 é aquela que a gente já viu acontecendo com o Núcleo 1 e também com o Núcleo 4, o Núcleo da Desinformação. O Núcleo 1 era o núcleo dos cabeças, né, das lideranças desse plano todo, e a gente ainda vai ter essa fase para o Núcleo 2, que será julgado lá em dezembro. Mas todas as outras fases que passam o Núcleo 1 e também o Núcleo 4, que já foram julgados e condenados, agora todos os recursos e a questão toda é analisada de forma virtual, né? Por isso que é até um pouquinho mais rápida,
mesmo que tenha um prazo ali de 5 dias, de uma semana, para fechar o julgamento, os ministros registram os votos de forma virtual e por isso que a gente tem um resultado até um pouquinho mais rápido do que exatamente essa fase que o Núcleo 3 está, que esses outros núcleos já passaram, que aí tem a leitura dos votos, tem ali a leitura dos pareceres das defesas, da Procuradoria-Geral da República, enfim, é todo um processo muito mais lento. Agora, tudo que vem depois do julgamento é um pouco mais rápido, né? E objetivo. Assim, é uma escolha do relator, né? Colocar em julgamento virtual ou em julgamento no plenário físico. Nesses últimos julgamentos, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessas ações penais, ele tem optado pelo plenário virtual e nesse modelo de plenário virtual, os ministros não falam, né? Eles não expõem ali os votos lendo, eles depositam, a gente usa até esse termo depositar, né? Porque eles colocam ali no sistema o voto deles e aí colocam o voto na íntegra. O que aconteceu no julgamento agora dos embargos, né, desses primeiros embargos desse núcleo de Jair Bolsonaro, né, que agora o STF estava analisando os embargos de Bolsonaro, mais 6 que recorreram da decisão, aquela decisão de 11 de setembro, que condenou todos os integrantes desse núcleo chamado de núcleo crucial, né? Esses embargos eles foram analisados em plenário virtual, ele começou dia 7, terminou no dia 14. E aí o que aconteceu? Os ministros analisaram, os 4 ministros da turma, e de forma unânime eles recusaram esses embargos de declaração. Porque, Nath, os embargos eles não têm o poder de mudar a decisão do plenário. Eles questionam alguns pontos da decisão, dizem se tem obscuridade, se tem algum ponto ali que pode ser revisto, né? E aí as defesas alegaram que a decisão não estava correta e Moraes disse que não tinha inconsistências nessa decisão e isso para os 7 réus. Aí quando eu falo 7 réus, Nath, embora o núcleo crucial tenha 8, é porque Mauro Cid, que foi aí o delator do esquema, né? Ele foi condenado a 2 anos, ele não recorreu da pena, ele já está cumprindo pena, o processo dele já transitou em julgado, então os embargos de declaração foram só para os réus que foram condenados a mais penas, né? Aí as penas variam de 16 a 27 anos e 3 meses, que é a pena atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o que aconteceu, Nath? Dia 14 foi concluído esse julgamento virtual pela primeira turma, né? Não é em plenário. E ontem, segunda-feira, foi publicada a ata desse julgamento, de manhã, né? A ata é ali, tudo o que aconteceu, é um registro. E aí, à noite, o acórdão. E aí, o acórdão a gente já falou aqui, né? Outras vezes, é a junção dos votos dos ministros. Como esse julgamento aconteceu em plenário virtual, foi só o voto do ministro Alexandre de Moraes e todos os ministros acompanharam ele. Os outros 3 ministros acompanharam ele. Então, por isso que saiu rápido o acórdão, né? Se a gente for comparar lá com aquela decisão em plenário do dia 11, o acórdão demorou mais tempo para ser publicado. Agora não, agora como todos os ministros só acompanharam o voto do ministro Alexandre de Moraes, foi só colocar o voto do ministro e que os outros o acompanharam nessa decisão no que diz respeito aos embargos de declaração. Hoje, de manhã, foi publicado aí o acórdão já no STF. E aí o que acontece agora, Nath, com essa publicação do acórdão aqui, né, nos autos do processo da ação 2668, que é a ação aí que inclui Jair Bolsonaro. Amanhã, né, que tem que dar um dia da publicação do inteiro teor do acórdão, amanhã as defesas terão acesso, né, e começa a contar o prazo.